Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Juntos, igreja, para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do nosso Senhor. E hoje quero falar de um tema que por vezes eu já falei aqui, só que é importante, igreja, trazermos algumas palavras, relembrar algumas palavras da parte do Senhor para direcionar a nossa vida e fazer aquela autoanálise, porque na correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas estão no automático, igreja. Então hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Amém? Mas antes eu quero te convidar para orar. Eu oro daqui, você concorda daí, unidos em uma só fé. Amém? Senhor nosso Deus, Deus perfeito, justo e maravilhoso, louvado e exaltado és Tu, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui trazendo a Sua palavra. Eis-me aqui, Senhor, como ferramenta viva em Suas mãos. Prepara todos que estão aqui para receber essa palavra. Abre os ouvidos, Pai, do seu povo, ouvido espiritual, abra a mente, Pai, para que essa palavra chegue e que haja transformação, Senhor, de dentro para fora, Pai. Em todos nós o Senhor tem liberdade de agir em nossa vida, Pai. Desde já, repreenda todo mal, toda retaliação, toda perseguição, toda inveja, toda palavra de maldição, Senhor. Vai repreendendo, Pai, no reino espiritual e material, que nenhuma maldição sem causa, Pai, prosperará, Senhor. Que os planos de Satanás sejam frustrados e que prevaleça a sua vontade na minha e na vida de todos aqueles que estão me ouvindo aqui agora, Pai. Então, seja conosco, usa a minha vida, que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre os frutos do Espírito, que está aqui em Gálatas 5. Quero ir direto no 22, tá? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Seguindo ainda, igreja. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Mas não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Igreja, nós precisamos sempre, igreja, lembrar que nós necessitamos dos frutos do Espírito Santo, igreja. Eu sei que é difícil ter todos os frutos, né? Mas é necessário fazer essa autoanálise. Qual fruto eu tenho e eu preciso ali perseverar? E qual fruto eu preciso desenvolver? Eu preciso estar vigilante. Nós pedimos sim os frutos do Espírito Santo, mas é necessário fazermos a nossa parte, né? Então aqui produz o amor. O amor também, igreja, é um mandamento do Senhor. Alegria, igreja, independente da minha circunstância, independente da sua circunstância, que nós possamos manter a nossa alegria e a paz. A paz em Cristo Jesus, aqui também a paz é um fruto do Espírito. Quem está em Cristo, independente da turbulência, tem paz, igreja. Paciência, paciência no dia a dia, paciência para com o próximo, paciência
com os filhos, paciência com o cônjuge, paciência no trabalho, paciência para esperar a sua vez, paciência no processo em Cristo Jesus. É necessário, igreja. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. E se está aqui que os frutos do Espírito Santo, né, que o Espírito de Deus produz em nós é porque é real e é possível. Delicadeza, né, ali também, em outras palavras, a mansidão, no tratar com o próximo, no dia a dia, igreja. A bondade não só com quem a gente conhece, mas também com quem a gente não conhece, né? Fidelidade. Nós devemos ser fiéis a Cristo Jesus, independente da circunstância, independente do processo, independente da dificuldade. Ali, ó, a humildade no agir, né? E o domínio próprio, igreja. Eu falo que por vezes, aqui também é uma decisão, igreja. É necessário decidir mudar, é necessário permitir que o Senhor nos transforme de dentro para fora. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um conhecido meu, né, que ele chegou a postar falando que tinha parado, né, de beber e tudo, e que era uma decisão para a saúde, para a vida, porque ele queria ter a mente sã e o corpo são, começou a praticar esporte. Então, muitas coisas na nossa vida, igreja, é decisão. E nós precisamos também decidir mudar de vida, decidir melhorar. Se a gente quer e precisa ser parecido com Cristo, é necessário melhorar a igreja. Sermos pessoas melhores, umas para com as outras. Eu acho muito interessante porque quando a gente tem intimidade com Deus, Ele como Pai, Ele chama a nossa atenção. Ele chama a minha atenção, igreja. Ele chama, né? Quem me conhece sabe que eu tenho a personalidade forte, que eu tenho uma personalidade ali para uma tomada de decisão, né, uma personalidade do não conformismo, de sair da zona de conforto e de tirar pessoas também da zona de conforto, né, para um bem maior. Então, assim, a nossa personalidade, ela não é mudada, mas ela é moldada. Existem coisas que tá em excesso e coisas que tá ali, que precisa desenvolver, entende? E o Senhor, Ele desenvolve a gente, igreja, Ele desenvolve. Assim como um pai que educa, dê liberdade para o Senhor falar, Senhor, me educa, o Senhor tem liberdade, o Senhor é meu pai. E assim Ele fará, igreja, Ele faz comigo. Me dá uns puxãozinhos de orelha, me dá uma segurada quando precisa, ou me dá aquele empurrão quando precisa. Isso é o agir do Espírito Santo e tem que ter intimidade, queira ter intimidade para você ter isso com o Espírito Santo, com Deus, seja num sonho. O Espírito Santo que está em nós, ele vai incomodar se você tiver certas atitudes em exageros ou se você deixar de ter certas atitudes que era para você ter. Entende? Isso é possível e o nosso Deus é vivo. E os frutos do Espírito estão aqui para brotar em nós. Entende, igreja? Então, faça uma autoanálise nesse dia. Reflita nessa passagem, né, aqui do Gálatas 5, do 16 ao 26. Eu falei só dos frutos do Espírito, mas tem também aqui os desejos da natureza humana, que é importante meditar também para ver se você está tendo aqui o que não tem que ter, entende?
queira ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas coisas na sua vida também serão transformadas. É maravilhoso, igreja, estar na presença de Deus. Então, ore, peça, faça essa análise. Senhor, eu percebo, né? Vou falar aqui aleatoriamente. Eu percebo que eu preciso de mais delicadeza, ou que eu preciso de mais domínio próprio. E vigie, igreja. Vigie no seu dia a dia. Eu, né, há um tempo atrás, enfim, eu cheguei a fazer jejum sobre os frutos do Espírito. Sobre cada fruto, olha, eu vou jejuar e eu vou fazer de tudo aqui para controlar ali, ter um domínio próprio, né? Então é sobre isso, igreja. Amadurecimento espiritual. Amém? Essa é a palavra para minha e para a sua vida, tá? Que nós possamos buscar os frutos do Espírito Santo e que o Espírito Santo possa agir e trabalhar em nós. Amém, igreja? Glória a Deus, graças a Deus e Deus te abençoe. E quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Fiquem com Deus.